Porque a Bíblia diz, através do livro do profeta Isaías, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos o fará isto. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É o que a Bíblia está dizendo. Profeta messiânico, como diz as Escrituras, os pregadores. Por que se fala profeta messiânico? Porque ele foi o profeta que anunciou a vinda do Messias. Então, ele tem esse título do profeta messiânico, que realmente o Isaías falava com toda clareza, com toda certeza da vinda do Cristo. Em todos os seus escritos, que você começa do livro, do capítulo 1 ao final dos 66 capítulos que tem no seu livro, você está sempre lendo acerca do nascimento de Jesus Cristo. Isaías sempre estava falando com toda clareza do Messias e do caráter do Messias. Então, por isso ele tem o nome de profeta messiânico, né? Diz que ele anunciava essas notícias, essas boas novas em Israel, 740 anos antes da vinda de Cristo. Isaías pagou um preço muito alto para anunciar essas boas novas na terra de Israel. E tudo que Isaías falou com a sua boca da parte de Deus se cumpriu e está se cumprindo até o final da igreja. Ele foi o verdadeiro profeta de Deus, um dos grandes profetas de Deus, que pagou o preço no meio da incredulidade do seu povo, pregando para o povo de Israel e pregando para as nações, predizendo. Ele tem muitas predições no livro do profeta Isaías. E aqui ele traz estas boas novas, esta notícia, essa boa nova da vinda do Cristo. Quando ele abre a boca dizendo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele diz, do incremento deste principado da paz não haverá fim sobre o trono de Davi. Ele disse, da paz não haverá fim sobre o trono de Davi. E no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. E ele diz, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então esta é a realidade dessa boa nova das Escrituras, dada através do profeta Isaías e que estão sendo dadas agora novamente essas boas novas, essas boas notícias
ou esta boa notícia está sendo falada novamente agora no tempo presente, para as pessoas ouvirem e tomar o esclarecimento e viver em união com esta palavra para o dia da salvação. Conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo desde antes da sua vinda à terra. Os homens da fé já conheciam Ele pelo que Deus enviava através do profeta Isaías. Realmente, verdadeiramente, Deus falava através do profeta Isaías. O Messias não foi diferente do que Isaías diz aqui nas Escrituras, falou aqui nas Escrituras. O Messias não foi, o caráter do Messias foi o mesmo que Isaías estava falando. Aí você percebe que o profeta estava falando pela boca de Deus, o Senhor Deus estava falando na boca dele, realmente, né? Tudo o que ele falou foi o caráter do Messias, o príncipe da vida, né? Até que ele diz no versículo, voltar atrás no versículo 5, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolava no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, né? Vamos trazer a leitura. Vou finalizar a mensagem, mas eu faço a leitura do versículo 1 do capítulo 9 até o versículo 7 novamente. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu, né? Ele envelheceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, né? Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegra na ceifa, e como exulta quando se reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Louvado seja Deus. Esta é a leitura do capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7 do livro do profeta Isaías, onde Deus estava falando através do profeta Isaías para aquela geração, e de geração em geração, e Deus continua falando nos dias de hoje, porque Isaías tem 1.239 profecias, entre elas 600 e poucas profecias não se cumpriram ainda, continua cumprindo.
Deus continua trabalhando na sua igreja através do livro do profeta Isaías, um livro que tem a quantidade de 66 capítulos, né? E esses 66 capítulos, Isaías fala por todas as escrituras. As escrituras foi baseado no livro de Isaías, tem 39 livros do Velho Testamento no livro de Isaías representa, mas 27 do Novo Testamento também que estão representando no livro do profeta Isaías. Então ele tem um conteúdo de 66 capítulos, é um livro poderoso, muitas profecias, mais de 70 profecias se encontra aqui no livro do profeta Isaías, e aí Deus quer fazer algo grande através deste livro, ou seja, 1.239 versículos de profecia, com a quantidade de 70 e poucas profecias, tem no livro de Isaías. É um livro poderoso que está falando do Messias. Quem não tiver um outro livro e se tivesse só o livro de Isaías, dava para todo mundo obedecer a palavra de Deus através do livro do profeta Isaías e chegar aos céus e conhecer Jesus por este livro, porque tudo que o profeta Isaías falou acerca de Jesus foi o que Jesus foi. Tudo que o profeta Isaías falou acerca de Jesus, como era Jesus, não foi diferente o seu caráter. Foi o que Isaías estava mostrando. Foi aquele mais rejeitado do povo, mais indigno, olhando nós para ele, não vimos aparência. Era desprezado e rejeitado do povo. E foi cortado, diz a Bíblia, da terra dos viventes, né? E aí eu fico por aqui com esta mensagem, você estuda mais em casa e Deus falará com você para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.